Você já imaginou o que restaria de uma civilização inteira se tudo desse errado? Não por um erro, mas por vários. Não por uma falha, mas por colapsos sucessivos em cadeia. Hoje a gente vai explorar um planeta, sim, um planeta real, catalogado pela Fundação SCP como o SCP-4547. Localizado aproximadamente 15 anos-luz da Terra, esse exoplaneta foi o lar de uma espécie alienígena avançada chamada Tarônio. Mas o que restou hoje não é uma civilização, é um cemitério cósmico, tomado por anomalias, horrores e entidades esquecidas, e ecos de um povo que tentou fazer o certo e falhou. O SCP-4547 foi descoberto oficialmente em 2032, mas sua história começa muito antes disso. Em 1942, a Terra começou a captar sinais de rádio misteriosos vindos do espaço profundo. A origem, o SCP-4547, os Tarônios estavam tentando fazer contato. Esses sinais foram interceptados e ocultados pela Fundação para evitar qualquer histeria ou contato direto com uma civilização alienígena. Por quase 50 anos, os sinais continuaram, e então em 1991, eles pararam, sem aviso, sem explicação e um silêncio total. Décadas depois, já com avanços significativos em viagens interestelares, a Fundação decidiu investigar de perto o SCP-4547. Ele seria um dos primeiros exoplanetas visitados por humanos, e o que encontraram foi algo que ninguém estava preparado para ver. Antes do fim do SCP-4547, era o lar dos Tarônio, uma espécie sapiente com estrutura corporal humanoide e uma cultura avançada altamente tecnológica. Eles não eram anômalos por natureza, mas viviam em um mundo permeado por anomalias. Para lidar com isso, existia uma organização chamada Tirauno, uma espécie de fundação SCP local. Eles protegiam a sociedade dos Tarônio contra ameaças anômalas, mas não escondiam o que faziam. Pelo contrário, as anomalias eram integradas à cultura, à ciência e até à espiritualidade. Essa abertura, esse idealismo foi a primeira rachadura. O fim não veio de uma vez só. O SCP-4547 desabou em etapas. A Fundação classificou os horrores que caíram sobre o planeta como o SCP-4547-B, cada um associado a um cenário de classe K, ou seja, uma catástrofe em escala civilizacional. Então, vamos por partes. A Mão Morta, um sistema de destruição mútua automática, projetado por uma superpotência Tarônio para garantir a paz usando medo. Só que durante uma troca de governo, o sistema interpretou a mudança como o fim do Estado e disparou. 10 mil ogivas nucleares explodiram em questão de horas, cidades foram apagadas, a Tirauno quase destruída, e o sistema usava uma unidade demoníaca de estado sólido, literalmente tecnologia feita com base em entidades infernais. Sim, essa foi a base de defesa deles. Os nanites competitivos. Os nanos robô orgânicos foram criados para melhorar a anatomia Tarônio, mas causavam morte cerebral parcial, agressividade extrema e uma perda de empatia, e até canibalismo. Os infectados são conhecidos como SCP-4547-B2, esse símbolo aí. E pior, não precisam comer, respirar ou envelhecer. Hoje estima-se que entre 1 e 2 bilhões dessas criaturas ainda existam na superfície do planeta, dormindo e esperando. E sim, eles podem infectar humanos. A estufa quebrada, um planetário orbital responsável por manter a vida vegetal viva, mas falhou. Um campo herbicida anômalo começou a matar toda a flora do planeta. 3 semanas depois não havia mais nada de planta viva no SCP-4547, e sem vegetação veio a fome e o desespero. Os deuses. 7 entidades de 500 metros de altura despertaram com os ataques nucleares. Eles se chamavam de... Eu vou deixar o nome passando aí na tela porque eu não faço ideia de como pronunciar isso. Essas entidades exigiam adoração e davam resistência anômala aos que as serviam, mas eles entraram em uma guerra entre si e claramente se destruíram. Só um sobreviveu, o último deus, reinando sozinho entre as ruínas e mortos. O culto dos 5. Um culto memético se espalhou centrado no número 5, a origem desconhecida, mas sabe-se que infectou até os deuses e levou à loucura coletiva. As últimas pesquisas feitas sobre o culto foram marcadas com um aviso: risco informativo letal expurgado. O apocalipse climático. Uma entidade controlava o clima. Ela morreu. Com a consequência, o planeta entrou em um colapso climático, terremotos espontâneos, furacões instantâneos, erupções e tempestades internas. 90% da população morreu, só nos 2 primeiros eventos. 5 anos depois do início do colapso, o último Tarônio morreu. O planeta virou um purgatório
entidades anômalas reinam sobre cadáveres, deuses mortos e vivos vagando sem propósito, bilhões de infectados em êxtase canibal, nenhuma vegetação e o clima em fúria constante. A civilização morreu, mas suas anomalias sobreviveram. Há ainda alguns fenômenos não diretamente ligados aos eventos principais, chamados de SCP-4547-C. Um dos mais notáveis era o SCP-4547-C1, uma planta alienígena com consciência psionica, reconhecida como uma espécie inteligente. Ela ajudava os Tarônios a se conectarem mentalmente, melhorando a empatia, cognição e espiritualidade. Foi completamente extinta pela falha do planetário B3. O SCP-4547 não é só um planeta, ele é um espelho do que pode acontecer quando civilizações se cercam de poder sem limites, tecnologia incontrolável e a fé cega no controle de forças que nunca foram feitas para serem dominadas. Os Tarônios queriam proteger seu mundo e fracassaram, não por maldade, mas por excesso de confiança e uma trágica sequência de erros. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se possível, se inscreva no canal, comenta embaixo o que achou e eu vejo você nesse próximo vídeo que tá aparecendo aí. E eu espero que a gente não acabe se explodindo da mesma maneira que os Tarônios. Tamo junto e até mais.